curioso? Vem pescar que o Globo Esporte tá com a maré cheia. Fim de semana de Campeonato Brasileiro. Domingo tem o Galo contra o Atlético Goianiense. Domingo tem o Galo em campo contra o Atlético Goianiense, 11 da manhã, jogo aqui em BH na Arena MRV. O Galo tá buscando melhorar o desempenho dentro de casa. Em casa hay que ganar. Em casa temos que ganhar. Com todo respeito a todos os adversários. Em casa temos que ganhar. Então, sempre que empatarmos, eu vou considerar que perdemos 2 pontos. Que perdimos 2 pontos. Sim, vencer em casa é realmente importante. Pega a caneta aí. Alguns dados que escancaram isso pra você. Dos últimos 10 campeões brasileiros, 7 foram o melhor mandante da competição. E os 3 que não foram estavam entre os 4 melhores. Em 5 partidas até aqui no Brasileirão, o Atlético só venceu 1 em casa. Gol! Na Blitz alvinegra! São 3 empates e 1 derrota. Aproveitamento de 40%. A última vitória do Atlético em casa foi pela Libertadores, contra o Caracas. Que essa vitória venha pra gente voltar a ter mais uma sequência de grandes jogos, de muitas vitórias seguidas. No mês de junho, nenhuma. 2 empates e 1 derrota. Com gol escancarado, aberto, o Palmeiras amplia. 4 para o Palmeiras, 0 para o Atlético. Tem que seguir trabalhando, não tem jeito, para parar de perder esses pontos bobos que a gente tá perdendo. Aqui na Arena, a arquibancada é uma força do Atlético. Mas desde a vitória contra o Cruzeiro, o número de torcedores no Brasileirão só diminuiu. Contra o Bahia, contra o Palmeiras, até chegar ao pior público da Arena desde a inauguração. 20.089 torcedores contra o Fortaleza. Eu sinto que a gente crê neste equipo e entende. Sinto que a torcida acredita nessa equipe. Sei que eles estão com a gente. Eles são fiéis ao clube, à nossa equipe. Sinto isso. Querem ganhar. A paixão é muito grande, mais do que a razão. Muito grande, mais que a razão. Domingo, o Atlético volta a jogar na Arena, contra o Atlético Goianiense. Vencer no Brasileirão é sempre bom, mas dessa vez o objetivo é mais específico. Temos o apoio de nossa torcida, tenho certeza que domingo vamos contar com a nossa arena cheia, para que possamos voltar a ganhar em casa e dedicar essa vitória à nossa torcida que é tão especial. Quando a coisa vai bem, seguimos juntos. E quando não vai bem, seguimos juntos. Isso é muito bom. Precisamos continuar assim. Para terminar a partida na Arena do Galo. E que vitória! 3-0. Noticiário do Galo em dose dupla com Henrique André e com Cláudio Rezende. Um abraço, bom dia, Cláudio. Bom dia a você também, Cirilo. Bom dia aqui a todos os colegas da mesa, quem acompanha o Rádio Esportes da Itatiaia nesta sexta-feira. E o mercado da bola do Galo continua agitado, Cirilo. Nos últimos dias, o Atlético aí buscando reforços para essa janela do meio do ano, para que os reforços, né, os jogadores que chegarem possam ser reforços mesmo, ser jogadores importantes para o segundo semestre do Galão da Massa. Ontem a gente já trazia aqui na Itatiaia a evolução, né, do caso do zagueiro Lianco, o Atlético próximo do acerto com esse atleta que estava aí no futebol europeu. E hoje temos uma novidade com relação ao ataque do Atlético, uma possibilidade do 5º reforço aparecer nessa janela. 5º porque já tem o Bernard, o Alonso muito próximo de ser anunciado, o Júnior Alonso, zagueiro que já tem história no Galo, tem o Fausto Vera, volante do Corinthians, o zagueiro Lianco, e esse 5º nome seria o atacante Thales Magno, que começou a carreira no Vasco da Gama, hoje está com 22 anos de idade, é bem jovem ainda, o Thales Magno, do New York City, lá dos Estados Unidos, jogador que tem aí o perfil de idade da SAF e também um reforço para um setor que o Atlético tem mais carência, né? Que é o ataque, hoje com poucas peças no elenco. Jogador que vinha atuando pouco, mas essa informação que foi trazida inicialmente pelo nosso colega Thiago Fernandes, a Itatiaia apurou que realmente tem tratativas, Henrique André, para, quem sabe, esse reforço para o setor de ataque do Galo, Henrique. É isso, Cláudio, bom dia para você, também para quem está acompanhando o nosso Rádio Esportes.
Pegou de surpresa, né, Cláudio, o nome do Thales Magno. Por quê? Gente, eu e o Cláudio, no nosso trabalho de apuração, a gente ouviu de pessoas importantes do Atlético, não uma só, mas que dificilmente o Atlético iria atrás de atacante nessa janela pela questão do orçamento. E a gente sabe que o Thales Magno tem o perfil da SAF, é um jogador de 22 anos, mas atua numa liga que não costuma liberar os jogadores por um valor baixo, né, Cláudio? Então, a gente não vê um cenário de menos de 4 milhões, 5 milhões de dólares, 5 milhões de euros para uma contratação em definitivo do Thales Magno. Então, essa engenharia que o Atlético está fazendo para se movimentar no mercado, ela chama atenção. A gente está tentando desvendar como é que o Atlético vai fazer isso para não extrapolar o orçamento, e o torcedor começa a se perguntar: será que o Paulinho pode deixar o Atlético? É uma venda e por isso que o Thales Magno está vindo? A gente foi atrás, né, dessa informação do Thiago Fernandes e ouvindo algumas pessoas dos dois lados, o Paulinho, neste momento o Atlético não tem proposta por ele, então não seria para uma reposição imediata. Isso não quer dizer que na próxima janela o Paulinho não receba uma proposta. O Atlético pode estar pensando nisso, né, como um possível substituto do Paulinho, mas não neste momento. Então, Thales Magno, a gente veio também vendo o histórico do jogador, né, Cláudio? Ficou parado por muito tempo. Em 2020, 2021, a temporada, ele teve uma lesão no joelho, teve também uma lesão parecida agora, em 2023, ficou 62 dias parado, perdeu 9 jogos nos Estados Unidos, então tem esse histórico, só que o Atlético não vai contratar um jogador sem exames médicos por uma cifra alta, tendo a certeza que ele pode render em alto nível. Então é o 5º nome do Atlético para esse pacotão de reforço, Cláudio Rezende. Tem um detalhe, o empresário do Thales Magno é o mesmo do Paulinho, né, Henrique? Sim, e Carlos Leite. Carlos Leite, aí fica essa questão, né? Será que o Paulinho tá saindo e aí o Galo já tá buscando um reforço pra vaga dele? É bom destacarmos, né, Cirilo, que a janela europeia, ela abre agora em julho, vai até setembro, mais ou menos, então pode ser que o Atlético receba proposta não só pro Paulinho, mas pode aparecer propostas aí pra algum jogador, e aí o time já tá se movimentando também. De qualquer forma, a gente já falava, né? Que o Atlético hoje tem poucas opções de ataque, e no final do ano, Vargas e Kardec terminam os vínculos, e aí o Galo, o cenário hoje é que eles não vão permanecer. Então pode ser que isso também seja uma ideia do Atlético já pensando no próximo ano. Principalmente pelo Vargas, Cirilo, que tem um vencimento alto, né? Então isso poderia ajudar bastante no pagamento aí do Thales Magno. Só para ilustrar rapidinho a situação, uma informação, né? Que o Fausto Vera é aguardado neste final de semana em Belo Horizonte, já para fazer os exames médicos e ser anunciado pelo Atlético, uma transação por cerca de 4 milhões de dólares, 22 milhões de reais, podendo chegar a 27. Por quê? Na tratativa entre Atlético e Corinthians, tem 1 milhão de dólares, cerca de 5 milhões de reais, de metas estabelecidas pelos clubes para a contratação do volante de 24 anos. Júnior Alonso, ok. Só questão de tempo para ser anunciado. E o Lianco, Atlético e Southampton estão fazendo aí os últimos ajustes para que a tratativa também dê certo, cerca de 26 milhões de reais. Então o Galo fazendo esse pacotão aí, que já tem o Bernard, que foi o primeiro nome do o primeiro reforço anunciado para essa janela que se abre em 10 de julho, Cirilo. Boa, Henrique, boa, Cláudio. Emerson Romano, um abraço, bom dia, Romano. Bom dia, tudo bem, Cirilo? Tudo bem, Romano. Romano, você contrataria o Thales Magno? Contrataria. Aliás, um abraço a todos da mesa. Pelo seguinte, o Atlético hoje necessita de um jogador para atuar ali na mesma função do Paulinho, quando o Paulinho não pode jogar. E até com uma opção de uma mudança de patamar durante uma partida. O Atlético hoje, né, o Milito olha pro banco, tem o Cadu, que ainda é um garoto que tá tentando, mas aí colocar o Allan Kardec, por exemplo, que já provou que não dá, não tem como, o Atlético insistiu, não pode reclamar de chance, porque teve chance. Então, o Atlético precisa se reforçar, até porque a gente esquece que pós Copa América vem uma maratona por aí de jogos de Copa do Brasil, de Libertadores e principalmente de Campeonato Brasileiro. E precisa ter elenco, coisa que ele não tá tendo agora, que o Milito tá fazendo milagre. Então ele precisa ter elenco, ele precisa reforçar. Alexandre Simões, um abraço, bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, tudo tranquilo? Tudo certo, Simões. Você contrataria o Thales Magno? Cirilo, assim, com certeza foi muito avaliado, né? Um garoto, né? Tem o quê? 21, 22 anos? 22. Eu acho que não é a primeira vez que o atleta tenta, né? Não. Então, quer dizer, é um jogador, joga mais pelo lado, né? Joga mais pelas beiradas, né? Eu acho que é mais um indicativo do Atlético de que
realmente vai ter essa situação aí de Hulk, o Paulinho centralizado, não vai ter um trio, né? Vai ter uma dupla. Bom, eu acho que o investimento, ele está sendo bem baseado, né, Cirilo? Não vai abrir o cofre para poder contratar um jogador que não tivesse sido bem avaliado. A situação dele lá nos Estados Unidos, além de lesão, parece que tem problemas com o treinador também, né? Relacionamento. Relacionamento, não sei de que lado, mas isso acontece muito, né? Os treinadores, às vezes, eles implicam com determinados jogadores e isso dificulta demais. Quer dizer, ele quer vir, que isso é importante, e a grande imagem que a gente tem dele é de quando surgiu no Vasco, e era um menino de muita qualidade, né? Era um garoto que surgiu com muita qualidade no Vasco, teve esse problema aí no início da carreira ainda, mas é uma situação que a gente já viu acontecer várias e várias vezes no futebol e ser revertida. No próprio Atlético isso já aconteceu várias vezes. O Paulinho é exemplo disso. O Paulinho chegou do Leverkusen, não fazia gol, não jogava, né? Teve implicância de treinador e chegou aqui então, quer dizer, eu acho que é um investimento válido sim, até porque é uma posição em que o Atlético está extremamente carente, né? E tem o detalhe ainda, Cirilo, da história dele ser muito parecida com o Paulinho. Saiu muito cedo do Vasco, chegou num futebol diferente, não conseguiu uma adaptação rápida, treinador não foi com a cara dele, mesma coisa que aconteceu com o Paulinho. Até história idêntica, sai do Vasco muito cedo, passa por todo esse processo, né? Vamos ver como vai caminhar essa situação. Um fato, precisa de atacante com urgência. Siga, Cláudio. Só tem um detalhe, ele jogou uma vez só no ano. A partida dele foi contra o Charlotte, 1-0 para o time dele. Primeira rodada. Na verdade, uma derrota do time dele, né? Foi no dia 24 de fevereiro. Então, um jogador que jogou pouco, né? 6 minutos. Pouquinho, jogou né? muito pouco. Jogou muito pouco. Praticamente não jogou no ano. Aí teve lesão e depois ele esteve disponível por várias rodadas e não foi utilizado. Tô falando com o Simões aqui, teve o caso do Marrone, né? Que o Atlético trouxe 20 milhões de reais, se não me engano, na época, e conseguiu, mesmo ele não entregando tudo o que podia, o Atlético conseguiu ainda fazer uma venda e lucrar com o Marrone. Então, o Thales Magno tem essa idade, como disse o Cláudio, o perfil da SAF, e a gente conversando com pessoas ligadas a ele, falando, o interesse do Atlético não é de hoje, vem de outras janelas, e agora, de fato, as coisas estão esquentando. Então, o contrato dele, né, vai até o final de 2026, então ele tem um contrato maior lá com o time, mas quem sabe o Galo pode tentar aí um empréstimo com opção de compra, né, com obrigação de compra depois, né, aquela história, tentando, quem sabe não pagar agora, né, é uma ideia do Atlético, porque se o orçamento tá apertado agora no meio do ano, o jogador não tá jogando lá, Cirilo, você conversa com o time, talvez é um empréstimo agora, a gente compra a partir do ano que vem, e aí logicamente fica já essa história, porque a partir do ano que vem o Galo vai ter um espaço na folha, com as saídas de Vargas e de Allan Kardec lá no ataque. Aí aperta um pouquinho a folha agora, mas já tem um jogador aí para o ano que vem, até porque ele vai precisar de um período, a gente tá vendo aí, né? Um período para se preparar e até condicionamento físico também, se chegar ao Atlético Thales Magno.